Somos todos vizinhos, todos contam. Um espaço de partilha, entrevistas e conversas que aproximam pessoas, histórias e a comunidade. Aqui vai encontrar vozes locais, projetos culturais, debates e olhares diferentes sobre aquilo que nos une. Somos todos vizinhos, estamos na época mais mágica do ano, que é a época de Natal, e este vai ser o primeiro de 2 episódios do Somos Todos Vizinhos, dedicados a esta época do ano, Natal. Por isso, hoje estou numa casa onde o Natal tem um brilho especial. Um Natal vivido em família, com novidades, união e muito carinho. Estou com a Sílvia e com o Márcio e com o João Maria e com a Maria Teresa. Um casal recente que está a viver um dos anos mais marcantes das vossas vidas. Acredito que sim. Vou inverter aqui as questões, porque ia começar pela Sílvia, mas a Maria Teresa acabou de jantar, e então vou inverter aqui a ordem e vamos começar pelo Márcio. Ora, antes de mais, quero agradecer-vos por terem aceitado este nosso convite e, aliás, por terem aberto a porta da vossa casa, não é? Muito obrigada. Márcio, apesar de teres nascido em Lisboa, sempre viveste no Sobral. O que torna esta terra tão especial para ti? Bom, prometo-me boa noite e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade e pelo desafio. E são sempre bem-vindos. Muito obrigada. Ora, eu nasci em Lisboa porque não tive voto na matéria. Se tivesse voto na matéria, tinha nascido no Sobral tal e qual como o meu pai. Esta terra para mim é a minha terra, é a minha casa. Aqui cresci, aqui fiz amigos, aqui estudei na escola primária, aqui sempre vivi, aqui trabalho, aqui estou todos os dias e portanto, não encontro outra terra que goste tanto, talvez Vila Franca, porque a minha mãe é de lá, mas Sobral é o Sobral, é a minha casa, é a minha terra, é o sítio que eu costumo dizer, aqui vivo e hei de viver a vida toda, porque quando partir... Até porque tens uma ligação, aliás, eu julgava que tu eras mesmo sobralense. Isso, o teu pai, para quem não sabe, era o famosíssimo Zé do Mário, talvez durante muitos anos tenha sido o sobralense mais conhecido no país inteiro. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida, não é? Sem sombra de dúvidas. Por quem eu tinha um carinho muito especial e a minha família também. Tens um percurso variado, terapias manuais, isto vem muito de uma herança familiar, não é? Produção animal e agora mestrado em medicina veterinária. Como é que tudo isto se encaixa na tua forma de estar e servir a comunidade? Olha, encaixa-se, em primeiro lugar, porque é um percurso, como tu disseste, que vem de trás. O meu pai já vem... Portanto, o meu avô já tinha começado esse percurso de endireita. O meu pai continuou, e já na altura, e o meu avô, como era ferrador, tal e qual como o meu bisavô, e praticamente todos os antepassados daquele lado da família, sempre foram ferradores, e antigamente era aquilo que se chamava era o albeitar. E, portanto, o albeitar era alguém que, para além de ferrar, tratava os animais quando estavam doentes, era o veterinário na antiguidade. E, portanto, a tradição foi-se mantendo e foi seguindo o seu curso. E, portanto, o Zé do Mário e agora o Márcio do Zé. É o Márcio do Zé do Mário. Do Zé do Mário, exatamente. Pronto. E é verdade. E, portanto, eu cresci sempre a ver o meu pai sair de casa para ir trabalhar, tratar as pessoas, mas também para ir tratar animais. E, portanto, aquilo era o meu dia-a-dia. Eu levava para a escola, levava seringas, levava agulhas, levava instrumentos cirúrgicos. Para mim era normal. E, portanto, vai-te formando, vais crescendo ali. E aí foi-me dando uma coisa muito importante, que eu acho que é importante, que é, primeiro, a noção de servir as pessoas, de ajudar, de sentir-te útil ajudando. Como é lógico, tu
As pessoas procuram-te porque têm dores, têm problemas, querem, como é lógico, ver o seu problema o mais longe possível da sua vida. E tu estás lá para ajudar e para dar o teu melhor e fazer o melhor que podes e o melhor que sabes para o bem-estar daquela pessoa. E o mesmo depois também se produz aos animais e acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. E ainda hoje, por acaso não tenho esta questão aqui no guião, recebes pessoas que passaram pelo teu pai? Sim. Aliás, uma das coisas mais engraçadas foi encontrar alguém que foi cliente do meu avô, foi cliente do meu pai, foi meu cliente, infelizmente essa pessoa já partiu, mas foi engraçado encontrar isso. E hoje tenho pessoas que foram clientes, cujos pais foram clientes do meu pai, hoje são meus clientes, em muitos casos já são os filhos desses que já vão aparecendo. Portanto, vai-se mantendo ali uma ligação bastante grande e é sempre engraçado ouvir histórias, coisas engraçadas do dia-a-dia, que se calhar, para mim, enquanto filho, que ele ia, entrava, saía, estava, se calhar não notava nisso porque era pequeno, e fui crescendo e habituas-te. Sim, faz parte do dia-a-dia. Faz parte do teu dia-a-dia, se calhar não notas, mas ouvir aquelas conversas das pessoas, eu estava ali na sala de espera e fulano fez isso, ou eu estava aqui neste quarto e estava aqui nesta marquesa e estava aqui um senhor que não sei o quê. Portanto, ouvir estas histórias são sempre engraçadas. No caso de pessoas que ainda foram clientes do meu avô, melhor ainda, porque como eu não tive a hipótese de o conhecer, ele faleceu 12 anos antes de eu nascer e passei a vida toda com o meu pai a dizer este tal e qual o teu avô, sempre. Portanto, é um orgulho. Isto é um orgulho, obviamente, mas tantas é que és tal e qual alguém que tu nunca viste, que nunca tiveste a oportunidade de conhecer, conheces só de histórias. E portanto, quando me cruzava com alguém, ou ainda me vou cruzando com alguém que se lembra do meu avô e conta-me uma história, uma coisa qualquer, fico sempre, enche-me sempre do coração porque tenho a oportunidade de estar a ouvir alguém que se calhar, se não fosse assim, não ficaria a conhecer. E portanto, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Ora, apesar de serem ambos do Sobral, agora esta questão é quase para os dois, não é? Apesar de serem ambos do Sobral, só se cruzaram na campanha eleitoral em 2021. Recordam-se da primeira impressão que tiveram um do outro? Quem é que quer responder primeiro? Claro. Tá bem, eu seguro. Não te preocupes. Lembro perfeitamente. Na altura, nós estávamos a fazer as listas e alguém falou do nome da Sílvia como sendo alguém interessante para a lista à Junta de Freguesia do Sobral. Nós, apesar de sermos daqui, como tu disseste muito bem, conhecíamos de vista apenas, praticamente nunca tínhamos falado um com o outro. Conheço muito bem a irmã mais velha da Sílvia, muito bem mesmo, foi alguém que fez parte da Jota, tal e qual como eu, portanto é da minha geração, mas a Sílvia não conhecia. E portanto lembro perfeitamente, a primeira vez que nós falámos foi na altura, até por causa de discutir ideias para o programa eleitoral da Junta e isso assim. E achaste assim, esta rapariga é atrevida? Não é boa eu, pessoa, é teimosa, tem ideias fixas, vá lá. Pensei assim, ela até tem cabeça, até tem umas ideias porreiras. Basicamente o que eu pensei. Acabámos o telefonema e pensei, olha, finalmente alguém com umas ideias porreiras. E ficou por aí. Qual é que foi a tua primeira impressão? Dessas vezes que discutimos assuntos da política, que ele era uma pessoa muito séria, porque essa era a imagem que eu tinha dele sempre, que era uma pessoa muito séria. Mas depois, quando fomos colocar cartazes e andámos em grupo, percebi que ele afinal era super divertido e que não era nada a pessoa que
que eu tinha uma Sim, eu acho que as pessoas opinião. olham para o Márcio e têm sempre aquela sensação da pessoa calma, séria, pacata. Eu acho que nunca o tinha visto sorrir ou dizer uma piada, era sempre uma pessoa muito séria, muito que andava no mundo dele. E ali percebemos que ele afinal era super divertido, que nos fazia rir a todos e que o ambiente tornava-se leve, ligeiro. Muito bem. Então, uns 2 anos mais tarde, começaram a relação. O que é que fez com que se aproximassem nesta fase da vida de ambos? Eu acho que foi novamente a política, porque éramos da mesma equipa e queríamos fazer mais, não queríamos só, nós não tínhamos ganho a junta, não é? Mas queríamos fazer mais pela nossa equipa. Temos a Maria Teresa, que também se quer pronunciar. Então agora vai a pergunta para o Márcio. Ou seja, começaram a relação uns 2 anos mais tarde e o que é que fez, na tua ideia, o que é que te fez olhar para ela de forma diferente nessa altura? Porque passados 2 anos, não é? Ou guardaste uma paixoneta durante 2 anos? Não guardo uma paixoneta durante 2 anos. As coisas vão evoluindo, vais conhecendo a pessoa, vais percebendo que se calhar vais olhando para ela de outra maneira, vais vendo outra coisa. Porque, por exemplo, a Silvia dizia que eu estava sempre com um ar sério. Com um ar sério, bem, em primeiro lugar, sempre o tive. Pronto, acabou. É impossível contorná-lo. O meu pai era exatamente a mesma coisa, sempre com aquele ar muito sério e sempre com uma certa aberto, próximo, mas com uma certa equidistância. E portanto, sempre fui um bocadinho isso e continuo a ser. Mas depois, com o tempo, vais percebendo e vais reparando que há coisas na Silvia que começas a olhar para ela de outra maneira, começas a ver que o sorriso é diferente das outras pessoas e portanto as coisas vão Quem é que deu o primeiro passo? crescendo. Fomos os dois ao mesmo tempo. Sentiram? Sim. Sim, Acho porque que quando há uma química nós acabamos por perceber, não é? Sim, muito bem. Então, já que estás de microfone na mão, agora passamos para ti. Sílvia, nascida e criada no Sobral, arquiteta de formação, mãe do João Maria, com 10 anos, e agora mãe da nossa, entre aspas, pequena Maria Teresa. Ora, Sílvia, cresceste aqui perto, Perna de Pau. Por acaso, eu lembro perfeitamente bem de ti e das tuas irmãs, porque eu era muito pequena e a minha mãe dava-se muito bem com o teu pai. E a minha mãe trabalhava no centro de saúde e lembro-me de uma vez, no dia do meu aniversário precisamente, entrar no centro de saúde e a minha mãe dizer: vai aqui dar os parabéns a este senhor, porque ele faz anos no mesmo dia que tu, que é o teu pai, 28 de fevereiro, precisamente. Vês? Nunca mais me esqueci. Ora, que memórias da infância mais te tocam ainda hoje em relação a teres crescido na zona da Perna de Pau? Porque é uma zona mais tranquila, o campo. As memórias que eu tenho é muito lá em casa. Nós éramos 6 primos, porque nós vivíamos numa habitação germinada, por isso tínhamos os primos por cima. E as grandes memórias que eu tenho é com eles, as brincadeiras com eles, os nossos avós paternos que iam lá muitas vezes e depois que nos levavam para Valdevez, para ir às terras, para ir apanhar fruta, para ver o monte, para ver os animais e é essa memória que eu tenho muito presente dos meus avós connosco. E depois passaste, ou seja, para quem cresce num lugar, passaste por várias escolas e cidades. Formaste em arquitetura, trabalhaste em Lisboa, Albufeira, Évora e depois até mudaste de continente, Luanda. Foste para a África. Que experiências te moldaram mais nesse percurso? Porque nascer num lugar pequeno, não é?
e de repente passar por várias cidades e acabar em Luanda, não é? Molda muito a nossa forma de estar, o nosso percurso, não só profissional, mas provavelmente muito também pessoal. Sim, a primeira mudança foi mudar do Sobral, da Escola do Sobral, para a Escola de Torres. Só aí a abordagem é completamente diferente. Porque eu tive que me tornar mais independente, apanhar o comboio, ir para uma cidade grande, muita gente, a escola com muitas pessoas, que era diferente da realidade aqui do Sobral. Mas eu acho que foi muito importante para mim, porque eu sou a segunda filha de 3, e nós acabamos por eu acabei por não saber bem qual é que era o meu espaço. E aí eu tive que me tornar segura de mim mesma. Eu sou capaz, eu tenho que ir para o outro lado, e foi sempre isso. Estudar e viver em várias cidades fez com que eu me adaptasse rapidamente e aprendesse a adaptar. Eu acho que isso tornou-me um grande aliado para mim, uma grande mais-valia em mim, que é eu adapto-me rapidamente. E quando chegaste a Luanda, sentiste que essa adaptação também não... Quando cheguei a Luanda foi assim um murro no estômago, porque é uma realidade que nós não estamos à espera, não é? Aquilo que para nós é natural, lá não é. E que às vezes a mau lá é muito bom. Sim. Ter luz, ter água, e lá não haver água durante 5 dias. E para nós isto já não é pensável, não é? É uma realidade completamente diferente. Mas mais uma vez, nós adaptamos. E acho que essa é a grande capacidade do ser humano, é nós adaptarmos e aprendemos a gostar. Eu gostei de viver em Luanda, nunca... Quanto tempo? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Eu nunca me senti insegura. Nós éramos basicamente mais mulheres que homens, e podia haver essa questão de termos mais homens e nos protegerem, mas não, nós éramos maioritariamente mulheres. E por acaso em Luanda encontrei-me com um sobralense lá. Que engraçado. Somos todos vizinhos. Sim. Lá está, não é? Até em Luanda se encontram vizinhos do mesmo concelho. Ora, tu já eras mãe aqui do João Maria, que eu já lá vou. Como foi preparar-te para a chegada da pequena Maria Teresa? Eu acho que não me preparei muito. Deixei a coisa rolar. Acho que foi viver o dia-a-dia. Eu gosto muito de estar grávida, por isso era aproveitar esse momento, estes 9 meses. A Maria Teresa foi desejada ou aconteceu sendo desejada na mesma? Não, que às vezes foi desejada. Sim, foi desejada. E planeada. Foi desejada e planeada. Como é que o João Maria reagiu agora sentindo que é humano, mais velho? Ele ficou muito contente. Quando nós estávamos um bocadinho apreensivos, mas ele ficou muito contente. Eu acho que nessa noite nem dormiu, estava tão excitado de ser irmão. Quando soube que era uma menina, ficou menos contente. Não ia jogar à bola, não ia jogar à PlayStation. Pediu para trocar. As meninas também jogam à bola e também jogam PlayStation. João Maria, já houve uma equipa feminina de futebol no Montagraço? Houve. Já houve. Já houve. Uma equipa feminina de futebol, por isso, olha. Mas agora é um irmão babado. Agora és um irmão babado. E ajudas nas tarefas, João Maria? Não? Observo. Observas babado. É mais isso. Márcio, este é o teu primeiro rebento. Como é que estás a viver esta nova experiência da paternidade? Olha, com uma enorme excitação, porque, como é óbvio, é a primeira vez e era uma coisa que sempre quis, mas por este ou aquele motivo, ao longo da minha vida, nunca consegui atingir. E, portanto, chegou um ponto da minha vida que eu deixei de achar que ia chegar lá. Porque começas a ver, os anos vão passando, vais envelhecendo, já os teus amigos da tua idade já têm todos filhos quase que irem para o liceu ou coisa parecida, e tu pensas, bem, isto claramente... Não vou passar por esta experiência. Exato, não vou passar por isto, não está nas cartas para mim. Pronto. Portanto, quando
efetivamente vi aquela caneta com mais, percebi, não, ok, isto vai ser a sério. Assististe ao parto? Assisti. E aguentaste bem? Bem. Foi. Até fiquei um bocado frustrado, porque eu estava à espera de um bocadinho mais. Agora para o João Maria. João Maria, estamos em época de Natal, muda alguma coisa? Achas que vais ter, por exemplo, menos presentes ou achas que continua tudo igual? Ou é melhor com a mana por perto? É melhor com a mana por É perto. melhor com a mana por perto. Vais ter um presente especial para ela, só tu. Não o da mãe, nem o do pai. O Sim. teu presente. Sim. Muito bem, já está escolhido. Não. Ainda não, mas está pensado. Não. Também não. Está bem. Já que falaste nisso, Já. ele vai agora Agora arranjar vai um. Agora pronto, já vai programar. Não se vai esquecer. Como é viver, agora para todos, como é viver esta nova rotina juntos? Um bebê, o João Maria, o trabalho e mantendo toda esta união e o espírito de Natal. Muda um bocado a dinâmica. Muda muito a dinâmica. Eu acho que neste momento não há nada que ocorra que não seja bonito. Sim, tu estás a passar uma fase da tua vida e este foi o primeiro passo para eu fazer este convite, que de facto achei uma situação única e bonita na vida de alguém, como tu estavas a dizer ainda há pouco, ou seja, durante muito tempo pensaste, bem, não me vai ser possível ser pai, isto não vai acontecer na minha vida, e eu tinha um bocado a ideia que tu tinhas essa tristeza em ti. Não nos conhecemos muito bem, mas Sim. Eu tinha um bocado essa ideia que tu tinhas mesmo esse desejo de ter família, de ser pai, da paternidade, da união familiar, e de repente, numa mesma semana, dia 12 de outubro, és eleito presidente da Junta de Freguesia do Sobral, depois de tantos anos também de luta, Exatamente. e 6 dias depois, a dia 18, és pai, não é? Exatamente. Como é que foi essa semana para ti? Que sentimentos mais fortes é que te marcaram nesse período, Márcia? Olha, essa semana foi literalmente um carrossel de emoções. Porque no dia 12 e até ao dia 12, o tentar estar o mais perto possível da Sílvia. A gravidez estava no fim e tentar, Calor, verão, não calor, bem, mas estava calor, sim. sim. E estás no fim de gravidez, queres ajudar, queres estar perto, mas por outro lado, campanha, andar na rua, sentires que não estava a ser uma campanha idêntica a todas as outras que já tinha vivido, que esta estava Era a ser mais dinâmica. muito diferente, mais dinâmica, outra participação, notar que as pessoas estavam muito mais receptivas a nós do que no passado. Isso também te galvaniza para andares. Tu, pai, já mais... sabias que ias ser naquela semana, Sim. isso não havia dúvida. E ganhar as eleições, tinhas assim quase a mesma certeza ou era muito uma incógnita? Eu vou-te ser muito sincero. Até ao dia das eleições, até à hora, aquela noite, quando até esse momento sentíamos que podíamos ganhar a Câmara, sentíamos que podíamos eventualmente ganhar a Assembleia Municipal. Quanto às juntas, alguma reticência, pelo menos da minha parte. Eu ainda por cima estava aqui numa posição um bocadinho chata, entre aspas, na campanha, porque de cabeça de lista à Junta de Freguesia do Sobral, contra a Teresa e contra a Maria Luís, nossa Pois, querida ainda por cima Bibi. com amigos, não é? Exatamente, contra amigos de infância. Eu nunca as vi como adversárias, percebes? E portanto, estava num bocadinho naquela, quer dizer, a Teresa ainda por cima fazia parte do Executivo Cessante, estava à partida, partia à frente, tinha-me vantagem. E por isso estava naquela, ok, se ganharmos, ganharmos, perdemos, ok, tudo bem, eu não me chatei de perder
estou a ir contra contra duas pessoas de quem eu gosto muito. Portanto, quer dizer, a Teresa foi a minha colega de escola primária. A Bibi é alguém que é quase como se fosse. É quase, não é? Praticamente é da minha família. Portanto, eu não ficaria chateado se tivesse perdido, muito pelo contrário. E, portanto, naquela noite, quando começou a vir os resultados eleitorais, e que era ao princípio que éramos 4 ou 5 que estávamos na sede ou coisa parecida, e depois a sede começou a encher e mensagens e telefonemas, e o que é que se passa, e havia os resultados e a gente a ver bem, bom, isto afinal calma, olha, ganhamos. E, portanto, essa noite Pensaste que ganhamos a Câmara, mas a junta ainda... não, por acaso a primeira mesa a ficar fechada foi a junta de A freguesia. junta de freguesia do Sobral. Foi a primeira freguesia a ficar fechada. E, portanto, ao longo da noite estavam a ver os resultados e a primeira mesa, depois da segunda, e ir ao Joaquim já... Sr. Presidente, epá, calma, deixa vir o resto, vamos ter calma. E, portanto, naquele momento, ok, tens ali um descarregar de adrenalina, mas passado um bocadinho, ok, eu tenho uma mulher grávida, fim de tempo, que passei a campanha toda quase que a rezar que a Maria Teresa não nascesse naquela altura, porque senão estava quase a ver, bom, se calhar vou passar a campanha ao dia das eleições a me dar fraldas, não é? Vamos lá ver. E, portanto, de repente, ok, ganhámos, bom, mas agora isto é mais importante. Estás a conseguir saber gerir? Continua a ser um carrossel. Porque é assim, tu ocupaste este cargo e foi uma luta durante muitos anos, a tua luta política, porque toda a gente te conhece, desde a JSD, não é? Ou seja, realizaste o sonho, és presidente da junta, mas se calhar muitas vezes estás lá e estás a pensar assim, só me apetecia estar ao pé da Maria Teresa. Eu procuro estar o máximo possível, dividir-me em 3 coisas. E isso, por um lado tive que abdicar de uma coisa. Tive que deixar a veterinária para trás, porque não tenho tempo para tudo. E, portanto, não consigo estar numa área que eu gosto muito. Veterinário, campo, os cavalos, os touros, as vacas, é uma coisa que quem faz parte de mim. Tudo tem o seu step by step. Mas lá voltaremos. Lá voltaremos. Exato. Até porque ser presidente de junta não é uma coisa eterna, graças a Deus. Agora, procuro estar o mais perto possível. Na junta, obviamente, no meu trabalho, mas sobretudo aqui em casa. Procuro estar sempre o mais possível, vir a casa, ajudar a me dar fraldas, a dar biberões durante a noite, levanta-te, que ela está na hora de comer, e levanta-te e tenta, às vezes não acordo, mas isso. Eu tenho essa característica. João Maria, levantas-te para ajudar ou não ouves nada? Adormeces? Eu acordo, mas não ajudo. Eu acordo, mas não ajudo. E diz-me uma coisa, tu jogas no Montagraço? Sim. Qual é a posição que ocupas? Defesa direito. Defesa direito, muito bem. Eu ia-te perguntar, mas como és defesa é mais difícil, se marcavas algum gol e que ias dedicá-lo à mana, mas isso... No treino. Ok. E já dedicaste à mana? Já ficaste a pensar, este é para ti? Muito bem. Agora, para o casal, como é que se apoiam um ao outro nesta fase tão intensa? Tu provavelmente estás mais em casa, não é? Sim. Ou seja, muitas mudanças na vossa vida e outras responsabilidades. O que é que mudou na vossa rotina desde outubro até agora? Aliás, engraçado, porque estamos a filmar esta entrevista a dia 11 de outubro, bem, daqui a pouco já é dia 12, ou seja, Certo. precisamente 2 meses do dia em que tu foste eleito. Sim. As rotinas mudaram todas, por estas 2 razões. Nasceu um bebê e ele passou a ser presidente da junta, não é? Por isso, ele tem outras responsabilidades,
Mas isto é quase como jogar cartas, é baralhar e voltar a dar. E as rotinas vão se adaptando. Eu por acaso reparei, porque na primeira reunião de Câmara, lá estavas tu com a Maria Teresa no ovo. Sim. E eu achei mesmo, e eu assim... Esta questão do segundo filho é mesmo, vai para todo lado. Sim, o segundo filho já não se tem aquela, não é? Há uma preocupação, mas já sabemos como lidar com as Sim, situações. é diferente, obviamente, Por é isso, muito diferente. ela já vai para todo lado, já vai para os treinos do irmão, já vai para a política com o pai, por isso adapta-se também. Vai-se adaptando. E para ti está a ser fácil às vezes pensar assim, precisava do Márcio aqui em casa agora, mas consegues perceber que... Eu acho que isso faz parte de ser casal, não é? Vai sempre haver um que vai ceder num momento e noutro momento outro cederá. Por isso é apoiar. Eu sei que era uma coisa que ele queria muito, por isso só fazia sentido apoiar. Senão, também quando casal não resulta, não é? Sim, quando Ou ele... seja, não apoia os sonhos do outro. Quando ele se resolveu candidatar a presidente da Junta, tu provavelmente já estavas de bebê. Certo. Pronto, por isso já sabiam que Sim. poderia acontecer, não é? Certo. E aconteceu mesmo. Certo. Este é o vosso primeiro Natal todos juntos. O que é que torna este Natal especial? Vou fazer esta pergunta ao João Maria. Para mim torna-me especial porque é mais um membro e vai ser um Natal muito marcante. Um Natal muito marcante, muito bem. E diz-me uma coisa, o Márcio trata bem de ti, da mana? Gostas? Sim. Muito bem. Ora, cada um traz tradições de famílias diferentes, não é? Olha, ele filho único, tu uma família numerosa, temos logo muitas mulheres na tua família, ele o menino da família, Tal e qual. não é? É como eu vejo olhando para vocês. É verdade. Em família e em casa, o que é que encontram em comum em termos de tradição de Natal que querem manter? Eu vi aqui uma coleção, por exemplo, de presépios. Sim, acho que o que é igual a nós é um momento de estar na família. A única grande diferença é que nós lá em casa somos 12, na casa dele são 2 neste momento, não é? Mas acho que aí foi ele que se adaptou mais à boa confusão que há lá em casa. E a questão de sermos muito mais mulheres do que homens. Quer dizer, agora entre cunhados e netos, se calhar os homens prevalecem, mas nós temos uma voz mais ativa. Ora, enquanto... Verdade. Esse é um facto. Tanto que o Márcio disse-me a certa altura, quando andava a combinar as coisas, tens que falar com a Sílvia, e eu de repente parei e pensei, claro que sim, mas que disparate é este onde eu aqui a falar com o Márcio? Estas coisas tratam-se com as mulheres, sim, não é? Também pensei nisso e assim, não, eu vou tratar disto tudo com a Sílvia. Agora, sendo presidente da Junta, com um bebê nos braços, que neste momento está nos braços da mãe, e com uma criança de 10 anos, se calhar olhas para a tua posição de outra forma, não é? O que é que desejas para o futuro da Maria Teresa e do João Maria como irmãos e para a família como um todo e em todo com a comunidade? Olha, em primeiro lugar, um maior sentido, da minha parte, um maior sentido de responsabilidade. Porque agora o que estamos a fazer hoje em dia na Junta, ou tentar fazer, porque ainda estamos no princípio, ainda estamos naquela fase de tentar perceber como é que isto funciona, é óbvio que o que fazemos hoje vai ter um impacto no amanhã. Ou seja, querer que o João cresça e viva e que a Maria cresça e viva numa realidade muito diferente daquela que nós crescemos e vivemos e daquela que vivemos hoje em dia. Portanto, isso traz-te um sentido de responsabilidade diferente. Não é só, ok, resolver os problemas do cotidiano, mas é começares a pensar também que, ok, eu vou resolver os problemas do cotidiano, mas tenho que pensar em coisas mais à frente. Lançar bases para um futuro diferente, que é o futuro que eles vão viver. E eles é que vão explorar esse futuro e, se Deus quiser, para além de o explorar, ampliá-lo ainda, torná-lo ainda cada vez melhor. Portanto, essa é a primeira parte. Por outro lado,
do ponto de vista de sociedade, começas a dar muito mais importância, pelo menos noto isso, há muito mais importância às pequeninas coisas e à importância da como o elo de ligação. A verdadeira comunidade começa em casa. Vocês já ofereceste à tua família aquele, como é que se chama, cesto do bebê, Não. que a junta de freguesia... Não. Vocês não concorreram, mas seria interessante, ou seja, tu próprio ofereceres à tua família, não é? Eu, por acaso, tive essa imagem assim meio visual, como é que o Márcio vai fazer nesta situação, não é? Foi uma questão que nós colocámos. Oferece a mim mesmo. Exato. Uma questão colocada. Mas aí, por princípio, decidimos que não fazia sentido. Não fazia sentido, sim. Não fazia sentido. Mas começas a ver a sociedade de uma forma diferente. Acabou. Habituas, começas a dar mais importância às pequeninas coisas. Aqueles pequenos momentos, um pequeno sorriso. E ver a importância que a família tem realmente no nosso dia a dia. A Silvia foi numa casa com muita gente e com uma alegria descomunal, que eu, como é lógico, não conhecia, não estava habituado a isso. Os meus natais em casa era eu, a minha mãe e o meu pai. E os cães. Depois o meu pai partiu. E durante muito tempo os natais em casa era eu e a minha mãe, a cadela e a gata. E Portanto, já agora falando nisso, e a tua mãe adapta-se bem também a esta nova rotina? Inclui-se? É uma avó babada? É uma avó babada. É uma avó babada. Aliás, são duas avós babadas. Duas avós babadas. Mais uma menina. Exatamente. Sim. Dos netos é a segunda neta, porque os rapazes estão em maior número. Ora, e esta pergunta que responde quem quiser, que valores querem transmitir agora com tudo de novo na vossa vida, com muita coisa a acontecer, o que é que acham que é importante transmitir e celebrar nesta época do ano? Quais são os valores mais importantes que gostavam de transmitir e deixar em celebração para esta época do ano? A união, família. Não é desta época, acho que o valor de família deve ser sempre. Esta época faz esse jus, porque o nascimento é a família, a mãe, o pai, mas acho que é aquilo que nos mantém, é a nossa base. E se nós não tivermos isso e não dermos importância à família, acho que depois também não sabemos crescer. E para ti, Márcio, que vês tantos desejos, tantos presentes abertos este ano, não é? Na tua árvore de Natal. Sim. O que é que gostavas de deixar de transmitir? Família. A importância mesmo da família. É o teu pilar. Porque são aqueles onde tu te suportas quando as coisas não correm bem. Também são aqueles que te exigem mais. E ainda bem, porque exigem-nos e fazem-nos crescer. Mas também são aqueles que nos apoiam quando nós estamos mal e não temos às vezes, e falo por mim, a coragem de dizer preciso de apoio, preciso de ajuda, estendo-me aqui um colo para repousar um bocadinho. São os que te oferecem o colo sem tu pedires. Também são aqueles que te limpam as lágrimas quando não corre bem e são aqueles que te dão um toque nas costas quando as coisas correm bem. Quando todos te querem dar palmadas e abraços e festejar, são aqueles que às vezes até te puxam um bocadinho Para a realidade. Isto é só um momento, isto passa, não te preocupes. E, portanto, a família é efetivamente o teu pilar. E tu, João Maria? O quê? O que é mais importante para ti no Natal? O que é que tu Amor, consideras? carinho e paz. Amor, carinho e paz. Parece uma missa. Então, e vamos terminar esta entrevista sempre com o mesmo desafio, não é? Daniela Oliveira. Que eu vou Diz isto dizer, aos olhos. quando tu me disseste que
tinhas escolhido esta música, eu fiquei estupefacta. Não estava à espera, é uma das minhas bandas novas de eleição e eu, inacreditável. Eu não via o Márcio, as pessoas não te veem de muitas formas, lá está. E quando ele me disse, é esta música, esta banda, e eu, não pode ser. Mas é, tanto que ela voltou a repetir, e é verdade. Qual é a música? Dos Arctic Monkeys, do I Wanna Know. Do I Wanna Know. É a vossa música? Dos dois? É uma das vossas músicas? É uma das nossas. Por algum motivo em especial? Algum momento especial? Acho que foi a primeira música que tocou quando nós estávamos juntos há muito pouco tempo e foi aquela que nós deixámos. Parece uma das nossas músicas. A letra faz sentido. A letra faz sentido. Do I Wanna Know. E querem saber? Ou acho que neste momento está tudo dito? Está tudo E obrigada por me ter escolhido. dito. Oh, não, eu é que agradeço imenso porque é a primeira vez que me recebem em casa e é preciso ter confiança para o fazer e obrigado por terem depositado confiança em mim, na equipa e desejo-vos o melhor do mundo, um Natal cheio de amor, de proximidade, de união. É o que eu espero para os 4 e para a restante família, obviamente. Muito obrigada, muito obrigada. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go, sorta hoping that you'd stay. Há 20 anos que a tecnologia faz parte do nosso dia-a-dia. Há 20 anos que a Stormática está ao seu lado. Assistência técnica informática vinda de equipamentos, software de gestão SAS, XD e ZoneSoft e Microsoft 365. Consultoria em telecomunicações e energia, Mel, Vodafone, NOS e EDP. Soluções de rede, segurança, videovigilância e suporte informático a empresas. Stormática. Tecnologia com confiança. Agora com novas instalações. Atendimento personalizado, entregas ao domicílio, serviços de saúde e bem-estar, medição dos parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis e preparação individualizada de medicação. É incrível. Aqui há de tudo como na farmácia. Espera, é a farmácia moderna desde 1945. Na Avenida Marquês de Pombal, no centro de Sobral de Montagraço. 261-942-963. O atendimento personalizado estabelece relações de confiança e firma o profissionalismo. Farmácia, sempre moderna.